Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã, mais uma vez com você, podendo fazer a nossa escola bíblica dominical online. Quero desejar um bom dia para você que está aí na tua casa, você que deve estar aí na sala, provavelmente no quarto ou na cozinha, como sempre tenho falado aqui todos os domingos pela manhã. É uma alegria muito grande eu poder entrar na tua casa e compartilhar com você a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Na realidade, eu queria que você estivesse aqui conosco, cultuando, adorando ao nosso Deus, digno de toda honra e de toda glória, mas como nós estamos aí seguindo as recomendações, né, do nosso governo, né, os decretos, então continuaremos ainda nesse tempo, né, de escola dominical online, até esperar as próximas medidas que serão tomadas. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo de número 27, Salmo de Davi, né? Um salmo onde Davi expressa a presença do nosso Deus, onde ele clama, né, a presença do nosso Senhor. Esse salmo que nós vamos ler nesta manhã, Salmo de número 27, dos versos de número 1 ao verso de número 14. Salmo de número 27, dos versos de número 1 ao verso de número 14. A palavra do Senhor nos ensina assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do teu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Com certeza este salmo é um dos salmos mais atuais em relação ao momento que nós estamos vivendo. Aliás, a Bíblia sempre foi e sempre será atual. Não porque simplesmente um livro com 66 livros, que contém, né, um livro homogêneo, né, se podemos dizer assim. Mas é um livro que expressa as verdades dadas pelo Senhor a cada um de nós. É a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, eu queria refletir com você brevemente nessa manhã algumas aplicações que Davi está descrevendo acerca da sua vida e aquilo que ele espera do nosso Senhor e Salvador. A primeira verdade que a gente percebe no capítulo de número 27 é que esse texto ele é formado por duas partes muito claras. A primeira delas se encontra aí no testemunho de confiança que Davi tem em Deus. Dos versos de número 1 até o versículo de número 6, você vai perceber claramente a descrição de um homem que confia plenamente no nosso Senhor e Salvador, em meio aos perigos com os quais ele está inserido, os perigos que o rodeiam. Aí na segunda parte ele suplica de forma muito particular, né, a confiança que esse Deus, a confiança que ele tem nesse Deus que tem cuidado e preservado a sua vida. Pois bem,
O versículo de número 1 está repleto de como ele não só descansa, ele confia nessa fortaleza, nesse refúgio. Ele está dizendo, se eu tenho o Senhor, meu Deus, como luz e salvação da minha vida, se Ele é a fortaleza, se Ele é a segurança, se Ele é onde está a minha rocha, aonde é que eu vou temer? Com quem que eu vou temer? Com quem que eu vou me preocupar? Você está preocupado com o Covid-19, meu irmão? Eu também me preocupo quando eu olho com os olhos do homem, mas quando eu olho com os olhos do Senhor, quando eu olho para aquele que controla todas as coisas, aí a pergunta é outra: por que eu vou temer o Covid-19? Por que eu vou temer esse momento difícil, se eu sei que a minha vida está segura naquele que é o autor e consumador da minha fé? E aí o versículo de número 4 ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Meu irmão, minha irmã, nesse momento onde a gente está impedido de estarmos na casa do nosso Senhor, nós estamos tendo uma oportunidade de lembrarmos que uma coisa eu tenho um pedido ao Senhor, que quando eu tiver oportunidade, eu vou voltar à casa do meu Deus e cultuar a Ele nesse santo lugar. Não que o lugar seja santo, mas esse lugar que foi reservado para culto, para louvor, para adoração ao nosso Deus, expressa não somente a grandeza de quem Deus é, mas expressa tudo o que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Ele está dizendo, ainda que se acampe um exército contra mim, ainda que possa ouvir rumores de guerra, a minha confiança está pleno no Senhor, que tem cuidado da minha vida, que tem cuidado da sua vida. Por isso que nós cantamos, louvamos, glorificamos aquele que tem cuidado do meu ser e do meu ser e do seu ser, cuidado de todos os aspectos. Versículo de número 8, então ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscai, pois, Senhor, a tua presença. E aí ele diz, Senhor, por mais que eu esteja buscando coisas do dia a dia, buscando informações, buscando de todas as formas entender a complexidade do que tem ocorrido nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Uma coisa eu tenho falado e eu peço ao Senhor, por mais que eu busque informações de todos os meios, nunca, Pai, se esconda de mim. A resposta final, a resposta que verdadeiramente traz paz e segurança para mim e para você, se encontra nos Deus da nossa salvação. Por isso que nos versículos de número 10 ao versículo de número 14, ele expressa que por mais, ele parte para um limite, né, podemos dizer assim, por mais que meu pai e minha mãe me abandone, por mais que todas as situações sejam totalmente diversas com relação à minha pessoa, eu sei que o Senhor nunca vai me desamparar, pelo contrário, ele vai me acolher, porque eu preciso todos os dias aprender com esse Senhor, andar pelas veredas que glorificam e exalte ao Senhor. Ainda que os adversários possam falar mentiras, ainda que o homem possa perguntar, cadê o Senhor ressurreto? Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus dos evangélicos? Nós podemos dizer a partir do versículo de número 13, eu creio na bondade do Senhor, porque enquanto eu vivo nessa terra, eu vivo crendo e glorificando aquele que me amou e tem cuidado de mim. E eu espero no Senhor, por isso que o meu ânimo ele é renovado dia após dia. Eu me fortifico em Deus e eu espero em todo o tempo no Senhor. Por que eu espero todo o tempo no Senhor? Porque a história da humanidade está repleto da graça, do amor do nosso Senhor e Salvador. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente enxerga a graça e a verdade descrita nesse livro que tem marcado a história da humanidade. Quando nós olhamos para as nossas vidas, particularmente quando eu olho para a minha vida, não tem como eu não enxergar Deus. É impossível não enxergar Deus na minha história. Por isso, meu irmão, que nessa devocional dessa manhã, eu quero dizer para você que por mais que a sua fé possa estar abalada, por inúmeras situações de angústia, de pagamentos que precisam ser cumpridos, desemprego, o perigo desse vírus, né, como também a ausência de relacionamentos, entre outras coisas, por mais que possa ser abalada, a nossa fé, ela não vai jamais decair, ou jamais ela vai se enfraquecer se ela estiver firme na rocha. Ela não tem como desabar, porque firmemente está a nossa vida no autor e consumador da nossa fé. Abaixe tua cabeça nesse momento e vamos orar, confiando que o nosso Deus, Ele é rico em nos guardar, em nos livrar de todo mal, e Ele é mais que vencedor, porque Ele venceu a minha morte e a sua morte na cruz do Calvário.
Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Senhor Jesus, quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com os meus amados irmãos, compartilhando da Tua palavra, Pai. Salmo 27 é um salmo tão verdadeiro, Pai, um salmo tão real, um salmo, Pai, tão realista para nós, para o momento que nós estamos vivendo. E não temos como nós não confiarmos no Senhor, porque na realidade a nossa confiança só está no Senhor. Por mais que nós possamos buscar respostas, seja no âmbito médico, no âmbito social, no âmbito científico, a Tua palavra nos garante, nós confiamos que a resposta certa, verdadeira, profunda, vem do Senhor ressurreto, que criou os céus e a terra. Jesus, cuida dos meus amados irmãos, traga paz ao nosso coração, traga solução para o caos que o homem mesmo que criou. E nós agradecemos, Pai, porque na história, por mais que nós criemos inúmeros caos, o Senhor resolve a cada um segundo a Tua boa e perfeita vontade. Por isso, Jesus, fortaleça-nos nessa manhã, cuide de nós, que a Tua palavra venha de encontro às necessidades do nosso coração. Cuida de cada um, cuida do meu irmão, cuida da minha irmã, cuida de cada pai de família, de cada mãe de família, de cada filho, de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada pai idoso, de cada idosa. Cuida, Pai, da nossa cidade, cuida da nossa nação, cuida do nosso estado, cuida da Igreja Presbiteriana do Jundiaí. Eu agradeço assim em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, conforme nós estamos trabalhando nesse mês de abril, né? A gente tem trabalhado Efésios capítulo número 3, né, dos versos 12 em diante, que vai dizer que por esta causa eu me ponho de joelhos, né, para, né, viver conforme o Senhor me ensina na oração, viver na santificação, na comunhão, que é o que estamos tratando, e se Deus assim permitir, né, estaremos trabalhando em breve o discipulado. Mas nós estamos tratando a respeito de comunhão. Nós falamos semana passada, né, que comunhão é algo que ele precisa ser definido não só no Antigo Testamento, como definido no Novo Testamento, porque a comunhão, a palavra grega que nos é descrita sobre comunhão, que se encontra em Atos 2:42, por exemplo, que se chama koinonia, aonde os irmãos viviam a comunhão com a descida do Espírito Santo, eles viviam com a expressa fraternidade entre eles, em comunidade, onde os santos não só professavam a mesma fé, mas eles compartilhavam das bênçãos que cada um tinha. E isso era muito claro na vida de todos aqueles que eram convertidos ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. E nós então discutimos acerca de como era vista a comunhão no Antigo Testamento e como era a comunhão no Novo Testamento. E então nós percebemos de forma muito clara que Deus, Ele se alegra no Antigo Testamento quanto no Novo, que nós possamos viver em comunhão, né? Salmo 133, versículo 1, né? Um texto muito clássico, né? Que vai falar sobre comunhão, onde diz, né? Salmo 133, versículo 1, diz que me fugiu aqui agora na mente, deixa eu pegar, né? Salmo 133, versículo de número 1, que diz assim, né, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, como é bom e agradável estarmos juntos. O próprio Davi, né, o salmista Davi, Salmo 127, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou seja, ele não diz eu vou à casa do Senhor, mas vamos, ou seja, era uma satisfação entre as pessoas estarem juntas, as pessoas estarem em comunhão, estarem em comunidade. A gente percebe isso quando Deus institui a Páscoa lá no Êxodo, né, onde ele fala para as famílias se reunirem, não só para o sacrifício do cordeiro, mas para estarem se alimentando, estarem juntos ali naquela noite de terror para todos aqueles que não aceitaram, né, o sangue do cordeiro, né, marcado nos umbrais das portas, né? Pois bem, a gente começa hoje só relembrando do que nós vimos semana passada, né, de uma frase muito importante desse amigo, né, pastor, importantíssimo para o nosso contexto, né, Augusto Nicodemos, onde ele diz, não podemos ser cristãos sem igreja.
Igreja, meus irmãos, não é composto de uma pessoa. Igreja é composto de uma comunidade, é uma assembleia, é uma reunião de pessoas. É por isso que a gente tem sofrido tanto, né, que esse momento aí de decreto do governo, que não podemos estar próximos uns dos outros, não podemos estar, né, em comunidades, podemos dizer assim. Né, mas é definido claramente, não podemos ser cristãos sem igreja. Que apesar de tudo precisamos uns dos outros, precisamos da pregação da palavra, da disciplina, dos sacramentos, nós precisamos da comunhão, nós precisamos dos irmãos reunidos no cultos regulares, onde o cristianismo, se não houver um cristianismo de unidade, um cristianismo onde nós estamos reunidos, estamos vivendo uma outra religião, não a religião dos cristãos. Então nós participamos disso, nós vivenciamos isso e nós então analisamos semana passada inúmeros textos que falam sobre isso, né? E o exemplo que nós usamos, né, a figura que nós usamos foi a figura, né, do cacho de uva, né? O cacho de uva ele não só expressa, né, a celebração do vinho, né? Quando nós vamos tratar desse sacramento, né, o pão e o vinho, né, mas a própria fruta, né, a gente não vê, né, um cacho de uma uva só, não existe cacho, né, de uma uva, não existe um cacho de bananas, né, não existe um cacho de uvas, né, como também não existe como é que a gente pode colocar outro cacho de alguma outra fruta que você possa pensar aí, né? Elas não estão sozinhas, né, elas estão unidas, e aí a gente percebe que a unidade ela deveria trazer para nós, né, características muito importantes. Quais são as características importantes que eu quero ver com você hoje? Deus não nos fez para ficarmos sozinhos. Deus não nos fez para sermos pessoas individualistas. Deus não nos criou para não sermos relacionais, né? O próprio Senhor ele vai dizer em Gênesis de forma muito clara, não é bom que o homem esteja só. Esse versículo se encontra em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Deus olha, vê os animais, né? Provavelmente Adão, ele via, né, ali no Éden, né, no jardim que estava no Éden, ele olha ali e ele vê, né, casais de onça, né, um par de ursos, né, par de pássaros, né, par de cachorros, leões, né, e ele, né, não via ninguém parecido com ele, né, mas Deus, ele olha e vê que o homem, ele está ali sozinho, e é interessante que o homem ele não está reclamando, porque ele não sabia até então as bênçãos e as maravilhas que é a relação, que é a comunhão, que é a unidade. Por isso que Deus, ele enxerga muito além do que nós podemos enxergar. Deus diz, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora. Nós não nascemos totalmente dependentes. Se a gente parar para pensar, não, o homem ele é dependente, não é. Adão, para ele nascer, ele dependeu de Deus. Ele dependeu de que Deus fosse lá, pegasse o barro, né, formasse né, do barro o homem, né, fizesse ali, né, aquela beleza da imagem e semelhança dele, né, fez ali, e depois que ele fez toda a estrutura humana, a palavra de Deus nos diz que ele soprou o fôlego de vida, né, e depois o homem, no caso, para formar a mulher, precisou de Deus, de novo. Nós não nascemos do nada, nós não fazemos as coisas do nada, porque quem faz tudo do nada é Deus. Mas Deus ele pega de novo da costela do homem e então ele faz a mulher, fazendo da própria criação, né, a mesma criação, no caso, a mulher. E então quando ele faz a mulher, então ele mostra claramente que Deus é quem ele dá a vida. E quando ele dá a vida para o homem e a mulher, ele diz, sede fecundos e multiplicai, né, enchei a terra. Então ele diz, olha, vocês agora vão multiplicar, porque eu estou dando essa autorização para vocês. Não porque depende de vocês, mas porque eu estou concedendo isso a vocês. Então a gente percebe que não existe um corpo de um membro só. Não existe pessoas que sejam totalmente dependentes dos seus dons e talentos. É interessante, desculpem, que igreja, ela não depende só do pastor. Não depende só do pastor. O pastor, ele é como se diz, um instrumento do Senhor, né? Ou ele é um talento do Senhor na multiforme graça do Senhor na igreja, né? Tem
tem um pastor, tem os presbíteros que não somente auxiliam o pastor no pastorado, mas esses presbíteros, eles foram levantados, né, pelo Senhor, ensinado, principalmente no Antigo Testamento, né, para auxiliar o pastor, os diáconos, que são fundamentais, né, no auxílio não só administrativo da igreja, mas com relação da própria ordem do culto. Desculpem, gente. Não é coronavírus não, tá? É espirro mesmo. E, consequentemente, nós podemos ver e analisar e entender que cada um tem a sua função, cada um tem o seu talento, né? A equipe de louvor, né, com seus, né, instrumentistas, né, cada um aí, né, toca um instrumento esplendoroso, aqueles que têm, né, habilidade de cantar, né? Temos também aí, né, o ministério, né, infantil, né, professores, homens, mulheres que são capazes, né, de educar crianças, capazes de entender a língua da criança, capazes de ter a paciência no cuidado das crianças, né? Adolescentes, né? Pessoas que são capazes para entender o mundo, né, dos adolescentes, porque adolescente ele não é nem adulto e não é mais criança, né? E a gente precisa entender o universo, né, que compõe o mundo dos adolescentes. Os nossos amados jovens, turma abençoada, os jovens, né, que precisam, né, muitos preocupados, né, com o que vão ser da vida, alguns preocupados em casar, outros preocupados, né, como é que vão lidar com as dificuldades da vida, com essas incertezas, né, que assombram todos nós e consequentemente assombrou vocês jovens, né, mas Deus deu qualificação para os jovens, seis fortes, né, para ser bênção não só onde vocês estão, mas também na igreja. Percebem como a própria igreja tem inúmeros talentos que o Senhor dá especificamente a cada um, para que possamos nos ajuntar para contribuir para o reino do Senhor, servindo uns aos outros. A gente percebe então que a igreja, ela é considerada um corpo, mas não é um corpo pessoal, humano, na questão humana do homem, mas ela é do grande humano, do grande Deus, sendo 100% homem e 100% Deus, chamado Cristo Jesus. Nós pertencemos a este corpo, e este corpo é composto de vários membros, como está descrito em 1 Coríntios 12, 14. 1 Coríntios 12, 14, que diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja, na multiforme graça de Deus, Ele concede dons e talentos para que esse corpo seja bênção, seja onde Ele quer que ele esteja. Eu digo para você, por que a gente precisa viver em comunhão? Por que Deus nos ensinou essa questão, né, que não é bom, né, nós vivermos sozinhos, não é bom como viva só? Por que Deus define isso em Gênesis 2,18 e então Ele começa a tratar a respeito de comunidade, a respeito de unidade, a respeito de vivermos juntos, né, para a honra e glória do Senhor? Por quê? Porque a verdadeira comunhão, ela proporciona algumas bênçãos, são inúmeras bênçãos, mas estou tratando especificamente ao luz das Escrituras. Aí eu gostaria que você abrisse comigo Eclesiastes, capítulo de número 4, dos versos 9 a 12. Eclesiastes, capítulo de número 4, dos versos 9 a 12. Gente, um dos livros que eu mais gosto é o livro de Eclesiastes, porque ele é muito direto, ele é muito objetivo, né? Salomão, ele traz, né, ele levanta problemas, e depois que ele levanta problemas, ele traz solução, né, para esses problemas, e ele então vai trazendo especificamente, né, respostas muito profundas sobre a dificuldades, né, lutas que enfrentamos no nosso dia a dia. Eclesiastes 4, 9 a 12, então vai nos dizer assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois se lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Olha só a veracidade, a profundidade que existe nesses versos. Primeiramente, quais são os benefícios que esse texto de Eclesiastes 4, 8 a 12, eu falei 9, né? Mas desculpa, né? É isso mesmo, é 9 a 12 mesmo, eu coloquei errado ali, eu coloquei errado ali. Os versículos de 9 a 12 vai nos mostrar aí, né? O que esse texto, né, vai nos mostrar como algo
que vai nos abençoar, que vai nos proporcionar alegria, satisfação, que vai nos proporcionar uma veracidade que Deus já nos concedeu lá em Gênesis, como foi mencionado no capítulo 2, versículo 18. Primeira delas é que não somente um ganha. Quando a primeira verdade que é descrita aí, que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. A primeira verdade é que o dois trabalhando tem probabilidade de ganhar muito mais coisas, ser muito mais bem-sucedidos, ou seja, estão ainda muito maior do que somente um. É interessante, né? Eu lá em casa e a Helena, nós trabalhamos, né? Mas esse trabalho proporciona para nós um ganho maior. Mas eu não quero falar só no ganho financeiro. Eu quero expandir isso, porque não é disso só que Salomão está tratando. Né? Que se nós temos dois, né, a gente tem melhor paga do nosso trabalho em todas as coisas, melhor paga na educação, ou seja, eu posso sair, a Elaine pode educar os meninos, ou no momento onde a Elaine sai, né, para conseguir o sustento, e eu estou educando os meninos, o cuidado da casa, o cuidado das coisas, enfim, quando nós olhamos de uma forma muito mais ampla, nós percebemos que a unidade, né, de dois, né, para mais, traz muito maior ganho. Segundo lugar, que é descrito aí para nós, né, que no versículo de número 10, por que é bom ter dois e mais? Porque se um cair, tem outro que o quê? Que te ajuda a levantar, porque se cair, um levanta o companheiro, porém do que estiver só, né? Se um tropeça, tem o outro que ajuda a levantar, né? Se um escorrega, o outro pode ser o braço estendido. E isso eu quero trazer não para o âmbito de casal, porque esse texto é usado muito para casamento, mas eu quero ampliar isso para o contexto da igreja. Por que é importante nós termos igreja? Porque quantas vezes você enfrentou uma luta, uma dificuldade, uma crise, um terrível obstáculo que foi levantado na sua vida. E aí Deus proporcionou a você o pastor, os presbíteros, os diáconos, né, um irmão que trouxe uma palavra profunda, verdadeira para você, o irmão que trouxe uma veracidade clara para o seu dia a dia. Deixa eu só arrumar aqui que está complicado aqui, mas beleza. O irmão que pôde cuidar de você no momento de angústia, de dificuldade. Se você quer viver uma vida aí sozinho, uma vida desregrada, nos momentos de luta, de angústia, quem é que vai te ajudar? Quem é que vai estender a mão? Quem é que vai? Eu quero dizer para você, meu irmão, todos aqueles que verdadeiramente são unidos à igreja do Senhor, não falta quem pode te estender a mão. O próximo, quem vai te aquecer no momento de dificuldade, né? Diz o versículo de número aí, é uma coisa muito particular, né? Que se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Né? Aí está falando muito questão do casamento, né? Porque como é que a gente vai ficar aquecido, né? Como é que a gente vai estar junto, né? Mas eu quero entender isso de uma forma mais, né? Abranger isso com outro aspecto, né? Nesse momento que a gente não pode sequer cumprimentar um outro. Como está fazendo falta um abraço? Como está fazendo falta, né, a gente poder olhar um para o outro e falar assim, poxa, eu queria me aquecermos juntos, abraçados, cultuando, louvando, adorando ao Senhor. Nós não podemos, né? Temos as cadeiras afastadas aqui um do outro, vamos ter o culto hoje à noite, né? E como vai ser com os irmãos que se adentrarem aqui, não poder estar próximo do outro, não poder abraçar o outro, não poder estar junto do outro, né? E mais, versículo de número 12, então ele vai dizer, se alguém quiser prevalecer, aí é interessante, contra um, os dois lhe existirão, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. E aí, eu tive dando uma lida, né, em comentários sobre esse cordão de 3 dobras, né? E um dos que vai tratar desse cordão de 3 dobras é o reverendo, o pastor Hernandes Dias Lopes, aonde ele está tratando acerca do casamento, né? Onde ele diz que uma corda é o homem, a outra corda é a mulher, né? E a corda principal é Deus, ou seja, uma casa, né? Uma família que está comprometida, que está unida a esse cordão de 3 dobras, aonde ele não se arrebenta com facilidade. É interessante que quando você conversa com um caminhoneiro, né, o caminhoneiro, né, eles têm facilidade de fazer cordas, né?
E aí ele diz, não, quando você pega uma corda e trança ela por 3 vezes, ela cria muito maior resistência do que 2, independente da mercadoria que você vai carregar. E aí eu quero trazer isso para o contexto de comunidade, né, onde fica muito claro que esse cordão de 3 dobras, analisando, saindo desse contexto de casamento e entrando, né, para o contexto da qual nós queremos tratar, né, ou seria muito claro, muito específico, podemos tratar dessa forma também. Um cordão é eu e você, nós somos um cordão aí nesse processo. O outro cordão que não se arrebenta facilmente é quando a gente tem do nosso lado a igreja, né? Nós não temos só o eu, temos também a igreja do nosso Senhor, do nosso Salvador. Meus irmãos, eu tenho que prestar atenção porque a bateria aqui está acabando, eu tenho que ficar de olho nela aqui, porque se ela acabar vocês não vão me ouvir. Então nós temos primeiramente o eu, né, a igreja, né, que é onde, né, Deus estabeleceu para nós, né, onde Deus colocou para nós, né, como lugar onde nós estamos unidos. Se eu faço parte de um cordão, o segundo é a igreja, onde nós estamos unidos nessa igreja. E aí, em terceiro lugar, nós temos o nosso Deus, que é Ele quem junta tudo isso, é Ele quem faz essa unidade total que eu e você precisamos. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas não querem pagar o preço de ter comunhão uns com os outros, porque eles acreditam que o maior beneficiário, né, não vou dizer o maior beneficiário, porque a unidade, a comunhão, de certa forma, isso dá trabalho, isso traz trabalho. Porque quem aqui quer ficar ouvindo o problema dos outros? Quem aqui quer ficar preocupado com os outros? Quem aqui quer ficar incomodado com as dificuldades do outro? Né? Ontem eu assisti a um filme, ontem à noite, né, o filme é O Que Aprendemos Juntos. Se você depois quiser assistir, ele tem no YouTube, tá? O Que Aprendemos Juntos, um filme brasileiro, né, onde vai narrar, né, um rapaz que ele era um violonista fenomenal, né? Eu acho que o nome dele, se não estou enganado, era Laerte, né? Quem faz o personagem é o Lázaro Ramos, né? E então ele tinha um talento nato, né? E aí desde pequeno, né, aparece um jornal onde mostra que desde pequeno ele se sobressaía, né, nas orquestras com as quais ele participava. E então o filme começa ele a querendo entrar na orquestra de São Paulo, né? E então ele falha, né, ali por nervosismo, alguma coisa, né? E então ele decide ir trabalhar, né, na periferia, né, com um grupo de jovens. E ali, então, ele enfrenta muitas dificuldades, né? Porque no contexto de favela, no contexto onde a condição social ela é bem delicada, bem complicada, né? Que envolve questão de tráfico, drogas, né? Desestrutura familiar, né? Uma série de situações, né? E aí tem um momento muito, muito interessante, porque ele pensa muitas vezes em desistir, porque ele tinha que ter envolvimento com os alunos, ele tinha que gastar tempo com os alunos, ele tinha que investir na vida dos alunos ali, né, que não tinha as condições, né, necessárias para desenvolver os seus talentos, né? Ora, você quer aprender um instrumento, né? Uma das coisas que eu sei é que se você quer saber bem como é que está a harmonia, né, quando você precisa afinar um instrumento, etc., você precisa de uma acústica boa. Como é que você vai fazer uma acústica boa numa quadra de esportes? Ainda mais olhando na questão de orquestra, né? Pois bem, o filme retrata muito isso, porque inúmeras vezes ele pensou em desistir, porque é complicado, meus irmãos, você viver em comunidade, você viver em unidade, você ter que gastar tempo com o outro, se relacionar com o outro, se envolver com o outro, dá trabalho. Mas, meus irmãos, é muito bom quando você é útil na vida do outro. É muito bom quando você se insere na vida do outro, quando você se torna bênção na vida do outro, quando você se torna uma pessoa referência na vida do outro. Meus irmãos, a maior referência que nós temos de uma perfeita unidade, sintonia, é na Trindade Santa, é em Deus Pai, é em Deus Filho, é no nosso Deus Espírito Santo. A Trindade é perfeita, nós devemos olhar para a Trindade e ver que na Trindade não existe problema, existe harmonia, existe perfeição, existe uma sintonia tremenda, onde Deus abençoa o Filho, né, fala bem não somente do Pai, né, mas ele diz, olha, vai vir aquele que vai consolar vocês com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo testemunha tanto Deus Pai quanto Deus Filho, ou seja, a gente vê uma sintonia perfeita na Trindade, e é isso que Deus ensina para nós.
Deus ensina para cada um de nós, né, que nós precisamos o eu, precisa da igreja. E a igreja precisa todos os dias do nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque se nós não procurarmos pagar esse preço de vivermos em unidade, amarmos a igreja presbiteriana do Jundiaí, amarmos os irmãos dessa igreja, vivermos para abençoarmos e glorificarmos a Deus na vida dos irmãos dessas igrejas, nós vamos cair num grande problema ou num grande retrocesso que tem acontecido nos últimos tempos com a criação de uma nova denominação. E essa denominação é a denominação dos desigrejados. Nós já falamos aqui, né, sobre os desigrejados, mas nós temos que falar de novo, porque os desigrejados é um movimento que tem crescido nos últimos anos, onde as pessoas não querem participar da igreja, não querem participar das comunidades, não querem se relacionar com as comunidades, porque eles dizem, eu preciso de Deus, eu não preciso de pastor, não preciso de conselho, não preciso de liderança, eu não preciso de pessoas, ou se eu vou à igreja eu só vou lá, escuto a palavra, quando acabar eu quero ir embora, porque eu não quero envolvimento. Em outras palavras, são pessoas que decidiram de uma forma unilateral quebrar o cordão de 3 dobras, quebrar esse cordão. E aí nós vamos ver, no próximo domingo, o que significa os desigrejados. Como é que se criou esse movimento? Como é que se nasceu esse movimento? O que as Escrituras nos explicam com relação aos desigrejados? Porque os desigrejados hoje são um problema para a comunhão, para a comunidade. São um problema, mas a Bíblia nos mostra como tratarmos e resolvemos esse problema. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça, que nós orássemos neste momento. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. Eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso. E em tudo, absolutamente tudo, cremos que o Senhor tem o controle. E que nada, absolutamente nada, fugiu do controle do nosso Senhor e Salvador. Espírito Santo de Deus, que mesmo distantes, fisicamente falando, nós possamos estar unidos ao corpo chamado Jesus Cristo. Muito mais, Pai, do que sigla, muito mais do que denominação, muito mais do que local. A nossa vida está centrada, está entregue a Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso, cuida de nós, fortaleça-nos e abençoa-nos em tudo. Eu rogo assim em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero lembrar vocês que hoje nós teremos o nosso culto às 18h30, não somente presencial, tá? Mas nós também teremos o nosso culto pela plataforma do Facebook, tá? Nós não teremos no YouTube, tá? Nós estaremos na plataforma do Facebook da igreja. Então, pastor, eu não tenho um Facebook, né? Eu não estou podendo, eu faço parte do grupo de risco e eu não tenho Facebook. Então, meu irmão, é só você ir lá, se inscrever no Facebook e adentrar no Facebook, tá bom? Na página da Igreja Presbiteriana do Jundiaí, nós vamos mandar o link para você, tá joia? Para você nos acompanhar aí da tua casa. Agora, todos aqueles que decidirem vir para o culto presencial nosso, né? Nós já avisamos vocês, né? Aí no nosso WhatsApp. Mas só reforçando, vai ter diáconos que vão recepcioná-lo ali na porta, né, para medir a sua temperatura, né, e aí depois você vai ter higienização, não somente com as mãos, mas, né, você também teremos que higienizar os seus sapatos, enfim, vai ter alguma coisa que vai, né, ser feita para que você possa ter esse processo também. E vai ter outros irmãos aqui, provavelmente diáconos e presbíteros, que vão direcionar aonde você vai sentar. Infelizmente, nós temos que seguir esses protocolos, porque nós temos que evitar aglomeração, né, e também evitarmos, infelizmente, esse ajuntamento um do lado do outro. Tá joia? Mas o nosso culto começa às 18h30, tá bom? Nós temos 56 lugares apenas, porque nós só podemos ter aqui no nosso espaço, né, 30% da capacidade, né, seguindo os decretos, né, do nosso governador. E aí é necessário você trazer uma garrafinha de água, tá? Porque nós não teremos copos aqui, porque nós temos que evitar, né, contatos, etc. Você precisa trazer uma máscara, tá bom? Você precisa vir mascarado, não mascarado totalmente, mas aquela máscara, né? Enfim, a gente pede para que vocês, né, tomem esses cuidados,
porque nós precisamos tomar cuidado com relação a isso, porque mesmo assim ainda existe o risco, né, de contaminação, mesmo tendo todos esses cuidados, a gente precisa, né, entender que esse risco ele é sério, e a gente precisa tomar todos os cuidados de forma, né, a todos, né, estarem seguros, ok? Só lembrando, tá, que se por acaso você tem uma doença pré-existente, tá, você qual é o grupo de risco, né? Então evite, infelizmente, estar aqui conosco. Você que tem acima de 60 anos, ou você, né, que tem filhos, né, menos de 11 anos, tá? Infelizmente eles não podem vir aqui porque fica complicado, delicado você explicar para uma criança, né, que ele não pode, né, ter contato com outras crianças ou sequer com pessoas da igreja, né? Complicado, é difícil, né, tratarmos isso com as crianças, ok? Qualquer informação que você queira ter ou pergunta, por favor, nos procure, tá bom? Como também os avisos estão aí no nosso boletim, tá joia? Um abraço a todos, um ótimo dia, tá joia? Se você quiser, né, aí puder, né, manter os trabalhos da nossa igreja através do seu dízimo, através da sua oferta, tá joia? Tá o link aí, tá bom? Com os dados da nossa igreja, tá joia? Para você então nos ofertar ou entregar o seu dízimo, a sua oferta, para que a gente possa cumprir com as nossas responsabilidades, né, que temos aqui, né, diariamente, tá joia? Não deixe de dar um abraço no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, tá joia? Um beijo bem grande para vocês e nos encontramos às 18h30, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus.